Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você nesse processo seu de caminhada com o Senhor através da palavra de Deus, tá bom? Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1, que fala assim: Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Estava também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei, por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Venha cá." E ele perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? Que é permitido fazer neste dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, juntos com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia uma multidão de gente da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e do lado leste do rio Jordão, e do rio Tiro, e da região de Tiro, e de Sidom. E todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés deles e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens que ficaram com ele e foram enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu; a estes que ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-los, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios, e Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios." Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: "Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas blasfemar contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: "Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor." Jesus perguntou: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: "Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e minha mãe." Somente até aqui. O que a gente pode aprender aqui do capítulo 3?
Sempre vai haver as pessoas que vão estar contra nós, mediante os posicionamentos que nós tomamos, de estar próximo de Deus, de estar perto de Deus ou de seguir Jesus. Mas independente da opinião alheia à nossa volta, é preciso estarmos focados na presença de Deus e continuarmos seguindo em frente na direção que Ele nos deu. E continuarmos a querer estar na presença de Deus, buscando a Deus em espírito e verdade, fazendo leitura da palavra e trazendo Deus à existência na nossa vida. Sempre que nós decidirmos e nos posicionarmos a querer seguir os caminhos do Senhor, a oposição ela sempre vai se levantar. As pessoas que estão à sua volta, que estão contra a sua decisão e posicionamento de querer seguir os caminhos do Senhor, são pessoas que se deixam dar legalidades e serem usadas pelo inferno. Entende? A culpa não é da pessoa, mas sim do espírito que se apossou dela. Então ore por essa pessoa, não tenha raiva dessa pessoa, apenas ore por ela e entregue ela para Deus em oração e siga na direção que Deus te deu e no posicionamento que você tomou. Entende? Porque Deus vai honrar a sua fé, a sua decisão de querer segui-lo, de querer servi-lo, e você viverá os planos do Senhor para a sua vida. Então não pare para olhar para trás, olhe apenas para frente e siga em frente. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Pai, que toda palavra que nós lemos, Pai, nós venhamos colocar em prática em nossas vidas, para haver transformações em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Nos dê ousadia, conhecimento e discernimento para saber lidar com as adversidades que se levantam na nossa volta, Pai. Que nós venhamos estar com o coração alinhado junto com o Senhor. Que nós venhamos buscar o Senhor em espírito e verdade, priorizando o Senhor em nossas vidas. Que nós não tenhamos medo, Pai, das adversidades que vão se levantar contra nós, mas que a gente olhe somente para Ti, priorizando o Senhor e andando em direção aos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em espírito e verdade, Senhor, Te buscando na intimidade, gerando contigo um relacionamento de aprofundamento, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.